Amém, irmãos. Bom dia, Jesus é o Senhor. Ótima segunda-feira para todos. E vamos para um novo alimento diário que tem o título em sua capa, dizendo assim: Combater o bom combate. Estamos agora na semana 1, segunda-feira, que tem o seu ler com oração em Filipenses 3,12, que diz assim: Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, é verdade, Senhor. Senhor, estamos longe, Senhor, de obter a perfeição. Ó Senhor Jesus, Senhor, mas prosseguimos, Senhor. Ó, não como sem alvo, como sem meta, mas, Senhor, temos uma meta. Oh, queremos nos aperfeiçoar. Oh, queremos, Senhor, ganhar mais do Senhor. Oh, e ser mais aberto ao Teu trabalhar. Senhor Jesus, oh, nos aperfeiçoa, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. O bom combate, a carreira e a fé. O título da mensagem desta semana é O Combate, a Carreira e a Fé. Nela veremos detalhadamente sobre o combater o bom combate e as armas que possuímos, sobre nossa atitude hoje, nos tempos do fim, sobre a importância de receber uma missão, um encargo de Deus e a necessidade de ser fiéis a Ele, sobre a diferença entre ter a vida eterna e tomar posse da vida eterna, e ainda sobre o perigo de ser enredado nos negócios dessa vida. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. De todos os servos de Deus, quantos ainda em vida, porém, podem dizer isso? Paulo estava em seu segundo aprisionamento. Ele fora abandonado por todos e estava ciente de que não teria chance em seu julgamento. Nero havia culpado os cristãos pelo incêndio de Roma e para agradar aos romanos pôs Paulo na prisão, de onde mais tarde o condenaria. Paulo sabia que seria oferecido por libação, por isso disse a Timóteo essa frase de grande efeito. Qual é a sua reação ao ler esse versículo? Você se sente encorajado ou desencorajado? Pensando que só alguém como Paulo poderia dizer isso. O apóstolo Paulo foi um modelo para nós. E o que ele experimentou não foi apenas para ele, mas para o corpo de Cristo. Entre os apóstolos, Paulo foi o que mais abriu frentes. Ele teve mais experiências que qualquer outro apóstolo. O apóstolo João teve muita profundidade na experiência de vida, mas o apóstolo Paulo foi um modelo para nós na obra do Senhor. O cuidado para com as igrejas e com os irmãos. No versículo seguinte ele diz: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A segunda metade desse versículo nos mostra que o que Paulo falou é também para nós. Esse é o significado do termo palavra profética. Ou seja, é uma profecia que o Senhor fala para ser aplicada à nossa vida, para podermos experimentar essa palavra. Espero que possamos dizer mais à frente: assim como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso se o Senhor nos der tempo.
a promessa de que a coroa da justiça nos está aguardada, o Senhor não a deu só a Paulo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esses dois versículos apresentam o testemunho de um homem de Deus, um modelo para todos nós, um bom ministro de Cristo Jesus, um homem que viveu o mistério da piedade, que expressou a Deus em seu falar e em seu viver, que manifestou a Deus na carne. Isso deve ser um encorajamento para nós. Devemos lembrar também que para ser vencedores, o importante não é nosso estágio de maturidade, mas nosso estado no momento de sua vinda. Talvez não cheguemos a alcançar o estágio de maturidade e perfeição, pois nos pode faltar tempo, principalmente aos irmãos mais novos. Somos os trabalhadores da última hora. Talvez não tenhamos 12 horas para crescer e atingir o nível daqueles irmãos que viveram décadas diante de Deus. Entretanto, no desfecho dessa era, Deus olha para nosso estudo, nosso estado, para a condição em que nos encontramos. Deus é misericordioso. Isso nos enche de esperança. É óbvio que o Senhor tardar a voltar. Talvez tenhamos a oportunidade de atingir um estágio de crescimento mais avançado. O estágio tem a ver com o galardão, com a posição que ocuparemos no reino. Mas para ser um vencedor e entrar no reino, que é o mais nos interessa, que o que mais nos interessa e preocupa, Deus olha para o nosso estado. Paulo foi martirizado por volta dos anos 67 e 68 depois de Cristo, no final do reinado do imperador Nero. Ele teve tempo de concluir sua carreira. Entretanto, quando ainda estava em seu primeiro aprisionamento e escreveu a Epístola aos Filipenses, não considerava que havia completado a carreira. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Isso é o que chamamos de estado. Nós ainda não recebemos tudo, não estamos totalmente crescidos, não chegamos lá, mas prosseguimos. Essa é a atitude que devemos ter. Teremos tempo suficiente? Não sabemos, mas no tempo que tivermos, vamos prosseguir para correr, avançar e não ficar parados, chorando, nos lamentando. Fomos conquistados por Cristo para conquistar algo. Esse algo é o reino dos céus e ser vencedor e reinar com o Senhor. Na verdade, já fomos salvos. Já fomos salvos vencedores, com uma coroa nas mãos. Hoje a coroa está em nossas mãos e quem vai colocá-la em nossa cabeça é o Senhor. Muitos, ao longo do percurso, por causa dos ataques do inimigo, perdem a coroa, vendem seu direito de primogenitura. Paulo continua a apresentar-nos sua atitude. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Não olhemos para trás com saudorismo, com saudocismo. Avancemos para as coisas que estão diante de nós. Dou graças ao Senhor
pelas experiências do passado, pelas lições que aprendi, pelos fracassos que tive. Tudo isso fez com que eu me humilhasse diante de Deus e compreendesse melhor a condição humana. Fez com que eu tivesse mais empatia e sentisse mais compaixão pelas pessoas. Ainda assim, não vou ficar olhando para trás. Que em sua volta o Senhor, em vez de nos encontrar olhando para trás, nos encontre avançando para as coisas que estão diante de nós. Há muita coisa diante de nós, muito caminho a percorrer e muita terra a conquistar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A expressão soberana vocação no original significa chamamento lá do alto. O Senhor está com um prêmio na mão e nos chama lá do alto. Venha! Ele nos está chamando para receber o prêmio, portanto, devemos sempre prosseguir para o alvo. Amém. Jesus é o Senhor. Pergunta: qual é a diferença entre o estágio e o estado mencionado no texto? Essa pergunta ela nos encoraja, porque como os trabalhadores da 1ª hora, que conhecemos essa parábola, as pessoas que foram chamadas pelaquele Senhor para trabalhar em sua vinha, tanto da hora 1 como da 1ª hora, eles receberam o mesmo valor, né? Foi 1 denário. Então, assim, o Senhor, ele quer encontrar pessoas fazendo assim. Talvez não tenhamos mais o mesmo tempo para atingir determinada maturidade, né? Então, assim, é como quem o Senhor vai galardoar aquele que está correndo a carreira. Essa é a diferença. O estágio seria o quanto eu já consegui correr essa carreira. Mas o estado é se eu estou correndo essa carreira ou não. Amém, irmãos? Essa é a diferença. O estágio seria o quanto eu já corri essa carreira, a distância já percorrida, né? O estado é se eu estou correndo ou não correndo. Irmãos, que possamos se encorajar. Cada vez mais a palavra tem mostrado que o Senhor conta conosco, né? Que essa vai ser a geração que vai ver a vinda do Senhor. Que possamos fazer o nosso melhor. Né? Que possamos buscar o Senhor com mais anelo, né? E Paulo, ele de fato um modelo, irmãos. Paulo, mesmo com tamanha maturidade, ele nunca se julgou, né? Que já estava maduro o suficiente, que já tinha alcançado perfeição e tal. Mas sabemos o quanto ele foi dado às coisas do Senhor. Mas que esse falar não vem aqui mostrar ou calcular uma distância. Se para Paulo foi assim, imagine para nós. Não é assim. Devemos ver que essa coroa ela está guardada para todos quanto a uma vinda do Senhor, não somente a Ele. Esse é o ponto que devemos, né, olhar e se encorajar. Então, Jesus é o Senhor. É ótima segunda-feira, que possamos ser encorajados a buscar mais o Senhor, né? Se aproximar mais da palavra. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.